Olá pessoal, tudo bem? Hoje é terça-feira e toda terça-feira, você sabe, é dia de Projeto Trabalho e Debate. Esse maravilhoso projeto que eu tenho a honra, o prazer, o privilégio de co-coordenar juntamente com meu estimado colega Danilo Gaspar. E quem responde essa semana é uma colega muito querida, magistrada e professora, Andréa Prezas. Andréa, responde pra gente. A Justiça do Trabalho é competente para fazer uma desconsideração da personalidade jurídica de uma empresa que esteja em processo de recuperação judicial ou de falência? Gente, essa pergunta é intrigante, você vai ver a resposta lá no perfil da Andréa Prezas, que vai aparecer aqui embaixo, o perfil é A Prezas. E aproveito a oportunidade para seguir todos os professores e professoras do Projeto Trabalho e Debate, e a gente se encontra terça-feira que vem, eu e toda a matilha. Vambora, galera, vamos andar. Vai. Olá, pessoal! Hoje é terça-feira e dia de mais uma rodada do projeto Trabalho em Debate, que chega na sua quinta temporada. O projeto é coordenado pelos professores Danilo Gaspar e Rodolfo Pamplona Filho. Meu nome é Andréa Prezas e eu sou a encarregada de responder a pergunta da semana. Mas antes de iniciar, eu quero dizer que esse projeto ele é muito interessante, porque reúne vários professores da área trabalhista, que a cada semana, cada terça-feira, ficam encarregados de responder uma pergunta e difundir esse conhecimento nas redes sociais. E a pergunta que me coube hoje, terça-feira, é: a Justiça do Trabalho é competente para julgar a desconsideração da personalidade jurídica de empresa envolvida em processo de falência ou recuperação judicial? Essa pergunta é muito pertinente em razão da alteração que houve na Lei de Falência, na Lei de Recuperação Judicial e Falência, a Lei 11.101 de 2005, no ano passado, em 2020, por força da edição da Lei 14.112 de 2020. Essa lei trouxe vários dispositivos, mas a gente vai tratar especificamente aqui hoje de um deles, que é o 82A e o seu parágrafo único. Esse artigo 82A, especialmente seu parágrafo único, diz o seguinte, o parágrafo único: a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida para fim de responsabilização de terceiros, grupo sócio-administrador por obrigação desta, somente pode ser decretada pelo juízo falimentar com a observância do artigo 50 da Lei 10.406, que é o Código Civil, e dos artigos 133 a 137 do CPC, que são aqueles dispositivos que tratam do IDPJ, o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. E eu vou adiantar a minha resposta para vocês. Apesar da celeuma que está instaurada em relação à interpretação desse dispositivo, se vocês observarem, vocês vão perceber que as decisões judiciais estão em vários sentidos, estão em dois sentidos. Nós temos aí tribunais reconhecendo que a partir da edição dessa lei 14.112 não é mais competente a Justiça do Trabalho para decidir esses incidentes, e outras decisões entendendo que permanece sim a competência da Justiça do Trabalho. Nós vamos perceber que a maioria dos julgados estão indo no sentido de não acolher a competência da Justiça do Trabalho em relação a isso. E eu vou adiantar a minha resposta para vocês. Eu entendo que permanece sim a competência da Justiça do Trabalho para processar esses incidentes. Chama a atenção inicialmente que o dispositivo ele versa única e exclusivamente sobre falência. Esse dispositivo ele não trata da recuperação judicial. E claro que se a gente fizer uma análise aí rápida e apressada e com a interpretação literal do parágrafo único do 82A, pode ser extraída essa interpretação equivocada de que a desconsideração da personalidade jurídica da empresa para fim de responsabilização de terceiros, desde a edição da Lei 14.112, somente pode ser efetuada pelo juiz da falência, afastando-se, em consequência, aí, qualquer competência do juiz do trabalho em relação ao tema. Mas a gente vai perceber que essa não é a melhor interpretação. O 82A ele se dirige ao juiz falimentar. É um dispositivo que contém ali um comando direcionado ao juiz universal da falência e não se aplica, portanto, ao direito do trabalho, ao processo do trabalho e à justiça do trabalho.
Dito isto, eu posso afirmar que a Justiça do Trabalho ela preserva sim a sua competência para processar os incidentes de desconsideração da personalidade jurídica, seja de empresa falida, seja de empresa em processo de recuperação judicial, para fim de responsabilização de terceiros. E eu vou trazer para vocês aqui 5 fundamentos. O primeiro deles é a competência constitucional da Justiça do Trabalho. Está lá no artigo 114, inciso 1º, que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar todo e qualquer conflito que tenha origem na relação de trabalho. E, por óbvio, dentre esses conflitos, nós temos aí a competência para decidir os IDPJs. Isso significa que a competência do juízo falimentar ou do juízo recuperacional para processar a desconsideração da personalidade jurídica está atrelada à lei de recuperação judicial e falência, ou seja, aquele microsistema da empresa em crise e adstrita àqueles limites, não podendo de forma alguma, minhas amigas e meus amigos, ser utilizada essa lei especial, esse microsistema, para derrogar uma competência constitucional da Justiça do Trabalho prevista no 114, inciso 1º, em especial, que diz respeito aí à ação de execução e aos incidentes dela decorrentes, seja esse incidente instaurado na fase de cognição ou na fase de execução. Um segundo ponto que eu trago aqui em defesa da competência da Justiça do Trabalho é que o parágrafo único do 82A, ele deixa claro ali que se trata de um comando direcionado ao juízo falimentar. Vejam que não há uma vírgula depois da expressão juízo falimentar. O que está dito ali? O juízo falimentar ele deve observar o artigo 50 do Código Civil, ou seja, a teoria maior da desconsideração, quando ele for decretar a desconsideração. Bem como ele deve observar o procedimento estabelecido no CPC para o IDPJ. Ou seja, quando o juiz da falência for decretar a desconsideração, ele deve observar a legislação que está ali indicada no parágrafo único do 82A. Isso não significa, em absoluto, que outros juízes estão impedidos de aplicar a desconsideração. O que o parágrafo estabelece, como eu disse, é que a desconsideração decretada pelo juízo falimentar, ela deve ser reconhecida com a rigorosa observância do artigo 50 do Código Civil, ou seja, com a aplicação da teoria maior. Não cabe, portanto, a desconsideração para fim de responsabilização direta e automática. Deve haver ali a identificação da prática de algum ato alguma conduta daquelas previstas no artigo 50 do Código Civil, desvio de finalidade, abuso de poder, abuso de direito, ou prática de ato ilícito pelo sócio, por exemplo, ou pelo administrador, que justifique, portanto, a desconsideração para o avanço no seu patrimônio individual. Não cabe aqui, portanto, a aplicação da teoria menor da responsabilização pura e simples, direta e automática. Esse, inclusive, é um assunto que eu vou convidar vocês para uma outra oportunidade para a gente tratar se permanece ou não a aplicação da teoria menor, ou seja, a responsabilidade direta e automática, após a Lei 14.112 de 2020, que introduziu na Lei de Falência o artigo 6º-C. Mas isso é assunto para uma outra conversa. O terceiro aspecto que eu trago para vocês diz respeito a que não tem nenhum sentido se deslocar para o juízo universal da falência ou para o juízo recuperacional a competência para examinar um incidente que beneficia um único credor trabalhista e que pretende atingir um patrimônio que não está abrangido pela massa ou que não está abrangido ali no plano de recuperação judicial. Nós devemos lembrar que o juízo da falência, o juízo universal, é um juízo de execução coletiva, ele vai tratar ali do conjunto, e só faz sentido que ali sejam tratados processos afetos à massa falida, e não uma execução individual promovida por um credor individual. E mais importante, além disso, não tem nenhum sentido que haja uma preocupação do juízo universal com bens constritos por um juiz trabalhista que não estão abrangidos ali pelo acervo da massa ou que não estão ali compreendidos no plano de recuperação judicial. É irrelevante do ponto de vista do juiz universal, já que isso não traz nenhuma interferência no acervo patrimonial arrecadado pela massa. Aliás, a propósito disso, o STJ já decidiu inúmeras vezes, nós encontramos aí diversos julgados, dizendo claramente que não há conflito de competência quando o redirecionamento da execução trabalhista
para empresas do mesmo grupo econômico não atingiu o patrimônio da sociedade em recuperação judicial ou submetido ao concurso universal da falência. Dito isso, eu posso afirmar que permanece íntegra a súmula 480 do STJ, que diz que o juízo da recuperação judicial não é competente para decidir sobre constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa. O quarto aspecto que eu trago para vocês é que a introdução desse dispositivo teve um objetivo muito claro, que foi de instrumentalizar a desconsideração da personalidade jurídica no âmbito do processo falimentar, já que antes dele não havia nenhum incidente específico para isso. Ou seja, os juízos da falência, mesmo após o CPC de 2015, eles continuavam decretando a extensão dos efeitos da falência aos sócios como sanção. Ou seja, reconheciam a condição de falido do sócio, também do sócio, sem nenhum procedimento prévio. Então vejam, havia esse procedimento dos juízes falimentares de se estender a condição de falido ao sócio sem a observância de um procedimento prévio. Vem, portanto, o 82A como uma forma de instrumentalizar, de se criar ali a necessidade de observância desse procedimento específico, com atenção, portanto, com observância do artigo 50 do Código Civil, aplicação da teoria maior da responsabilização e do IDPJ, previsto lá no CPC, com algumas adequações. O quinto ponto, o quinto aspecto, o quinto fundamento que eu trago para vocês, e o último é de que o artigo 82A ele deve ser interpretado sistematicamente com as demais disposições da própria lei de falência. E no artigo 49, parágrafo 1º, a gente tem uma regrinha ali que estabelece que os credores do devedor em recuperação judicial, eles conservam os seus direitos e privilégios contra os coabrigados, fiadores e obrigados de regresso. Isso significa que também a súmula 581 do STJ, ela permanece íntegra. E o que é que diz essa súmula? A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores, solidários ou coabrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. Em conclusão, eu afirmo aqui para vocês, que mesmo após a Lei 14.112 de 2020 está preservada a competência da Justiça do Trabalho para processar os incidentes de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade em recuperação judicial ou da sociedade falida, para fim de responsabilização de terceiros, de grupo, sócio, administrador, por obrigação da empresa, permanecendo assim íntegras as súmulas 480 e 581 do STJ. Então, meus amigos, era isso que eu tinha para dizer. Até a próxima. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje é terça-feira. E toda terça-feira, você sabe, é dia de Projeto Trabalho e Debate. Esse maravilhoso projeto que eu tenho a honra, o prazer, o privilégio de co-coordenar, juntamente com meu estimado colega Danilo Gaspar. E quem responde essa semana é uma colega muito querida, magistrada e professora, Andréa Prezas. Andréa, responde pra gente. A Justiça do Trabalho é competente para fazer uma desconsideração da personalidade jurídica de uma empresa que esteja em processo de recuperação judicial ou de falência? Gente, essa pergunta é intrigante, você vai ver a resposta lá no perfil da Andréa Prezas, que vai aparecer aqui embaixo, o perfil é A Prezas. E aproveito a oportunidade para seguir todos os professores e professoras do Projeto Trabalho e Debate, e a gente se encontra terça-feira que vem, eu e toda a matilha. Vambora, galera, vamos andar, vai!